Será que a gente pode dizer que toda mudança ela traz junto com ela uma insegurança? Será que é possível aceitar isso como natural? Porque às vezes a gente quer que as coisas mudem, às vezes a gente até quer mudar, mas o processo de mudança nem sempre ele é bem aceito, porque isso significa aceitar que temporariamente vai estar uma bagunça, temporariamente eu não vou saber o que fazer, que durante um tempo eu vou ter sensações de estar perdido, e vou ter sensações de estar caminhando em círculo, eu vou ter medo de não dar conta. Isso tudo envolve um processo de mudança. Seja de uma separação, seja de uma mudança de cidade, seja de uma mudança de emprego, seja qualquer tipo de mudança significativa na sua vida, ela vai trazer junto uma sensação de instabilidade. Né? É uma transição de níveis, uma transição de ambiente, uma transição de mentalidade. E isso desconcerta, isso desorganiza. Então veja como é escutar isso. Toda mudança, ela é desorganizadora. Até que ela possa se estabelecer numa nova ordem. Então eu me lembro quando eu comecei a atender. Isso gerou uma insegurança, né, para mim poder me sustentar nesse lugar com segurança, demorou um tempo. E eu fui treinando e suportando o desconforto de estar ali, mesmo sem saber direito tudo o que eu deveria fazer para estar ali. Que essa é a verdade. A gente estuda 5 anos, mas na hora de estar ali atendendo alguém, é que a gente percebe que a gente não sabe, que tudo aquilo ficou no âmbito teórico e que tem muitas coisas que a gente vai desenvolver na prática. Né? E assim foi. E eu comecei a me sentir seguro ao longo dos tempos, dos anos, dos cursos. Né? Especificamente, eu me lembro de um momento muito bonito, quando eu me formei no Instituto Humanista de Psicologia aqui em Belo Horizonte, e tinha um supervisor lá, o Escípio da Cunha Lobo, muito querido, e ele foi meu professor, meu supervisor, e no momento da formação, da formatura, ele me dá um abraço. E nesse abraço, eu e ele, nós dois começamos a chorar. E foi tão bonito, sabe? Era uma realização dos dois. Eu acho que ele se realizou ali como um professor que estava entregando o legado dele, passando a tocha para mais um, né? De uma forma muito sentida, e eu estava assumindo essa tocha e pegando um bastão, pegando o meu cajado, e naquele momento eu senti no fundo da minha alma, agora eu sou um terapeuta. Eu já tinha formado, esse curso durava 2 anos, e eu comecei a fazer ele quando eu estava, né, acabando de formar. Então foi mais ou menos esse tempo, assim, uns 2 anos depois de formar, que eu senti que chegou uma segurança de que eu não sou perfeito, né? Mas agora eu sou um terapeuta. Eu assumi esse lugar e me senti seguro para ser imperfeito nesse lugar. E ali chegou, sabe? Foi muito bonito. E, inclusive, depois, uma curiosidade, é que depois, 10 anos depois, eu fui convidado para poder dar aula nesse instituto. Né? Continuo lá até hoje dando aula de focalização nesse instituto, dou 2 aulas lá. Mas é um lugar muito, muito caro, porque ele forjou, né, o terapeuta. Depois, tudo que eu fui aprendendo foi me trazendo mais e mais segurança. Aí eu conheci a focalização, mas a base veio de Carl Rogers, desse lugar. E aí, depois de um tempo, eu começo a me abrir para poder fazer palestras. A gente montou uma casa para atendimento voluntário. E nessa casa,
tinha várias tarefas. Tinha uma tarefa de ficar com as crianças, tinha uma tarefa de oferecer um tratamento energético e tinha a tarefa de fazer palestras. Mas eu me sentia muito inseguro, então eu comecei a recuar desse lugar e pedi para um amigo meu, faz lá. E aí ele fazia e eu ficava escutando o que ele falava e aquilo falava, meu Deus, meu coração, não é isso. Ele falava e na sutileza do que ele falava tinha uma, um tempero de uma cobrança, de que as pessoas deviam ser melhores, que elas deviam fazer mais, darem conta do que elas não estão dando conta. Então é uma fala que para mim faltava muito de psicologia e de um acolhimento daquilo que está sendo vivido e sentido agora, era essa direção, e aí eu falei, olha, deixa eu tentar, que eu quero que dê uma outra direção, então eu quero que vá para uma direção, mas eu não queria fazer porque eu me sentia inseguro. E ali então é que eu comecei a dar as palestras e eu sofria, né? Eu já contei essa história para muitos alunos aqui, era um sofrimento, porque a insegurança era muito grande. Então, às vezes eu dava, estudava, preparava e chegava lá e ficava inseguro e saía puto comigo, com raiva de mim, né? Então eu fui vendo aos poucos que tinha uma exigência muito grande em ter que saber, em ter que, né? E muita insegurança. A insegurança e a exigência, elas andam juntas. Eu fui tudo percebendo isso nos meus processos. A exigência é proporcional à nossa insegurança. E a nossa insegurança cresce quanto mais exigente eu fico. Olha que relação interessante. Então eu comecei, depois de anos sofrendo, eu fazia uma palestra legal, aí a outra, uma coisa que não era legal, eu já ficava me sentindo péssimo. E eu comecei então a abrir um espaço para acolher toda essa início da palestra, eu parava um pouquinho e acolhia essa parte em mim que se sente inseguro. E aí quando eu acolhia isso, eu chorava um pouco antes de começar a palestra e via uma parte minha assim apavorada, insegura, com a possibilidade, né, de não ser bom. O que significa não ser bom? Significa ser criticado, significa não ser amado. Era essa a dor daquela criança que por várias vezes não se sentiu suficiente para ser amado. Então a gente começa a exigir que a gente tenha que ser melhor para, quem sabe, ter uma chance com quem a gente quer mais atenção e amor. Perceba, se um dos seus pais você sentiu que faltou mais atenção e amor, e se diante dessa falta, se isso não virou uma exigência para que a gente pudesse querer ser mais, querer ser perfeito, querer ser melhor. Parece bom ser melhor, mas é só uma forma de brigar com a gente, de achar que se eu for diferente as coisas vão ser melhores. Com isso, a gente passa então a se debater com tudo aquilo que possa gerar nessas mudanças uma sensação de que eu não estou sendo bom o suficiente. Toda mudança ela vai trazer essa sensação, né? Então agora eu não me sinto um palestrante brilhante, né? Eu sei bem dos meus limites, mas eu me sinto mais confortável para estar aqui, né? Mostrando a minha humanidade, mostrando a minha imperfeição, mostrando também aquilo que são os passos, aquilo que a gente tem de aprendizado, e isso me deixa mais confortável, justamente por me aceitar nesse lugar de aprendiz, me aceitar num lugar de que eu não tenho que saber para estar aqui, que eu só estou aqui com a decisão de compartilhar aquilo que eu estou aprendendo, não é aquilo que eu sei, é o que eu estou aprendendo. Eu sempre adoro o verbo, né, gerúndio, que é focalizando, é a palavra mais fiel da focalização, é focalizando, é um gerúndio, porque é sempre processo. Então, quando eu entendi que eu não tinha que
saber para poder falar, que eu podia estar falando aquilo que eu estou aprendendo, eu relaxei para estar aqui, então tem sido cada vez mais confortável. Mas agora eu vivo um outro desafio. A gente está aqui cuidando de uma empresa que virou oficina da alma, uma escola para terapeutas. Então tem um CNPJ, tem, né, pessoas que trabalham por aqui. Eu preciso entender de finanças, preciso entender de gestão de pessoas, de marketing, de comunicação, um monte de coisa que eu não queria ter que saber. Queria que tivesse pronto, queria que alguém cuidasse para mim. E enquanto eu quis isso, foram aparecendo um monte de gente sem noção, um monte de coisa, cada situação um aprendizado, mas um monte de coisa que foram levando a gente para lugares que eu não queria ir. Sabe, quando você entrega o barco na mão de pessoa que não sabe, ela acha que sabe porque ela viu um jeito de fazer em algum lugar, mas aqui é um jeito único, é um movimento único. É muito peculiar e talvez algumas coisas ajudem, mas outras elas vão ser construídas a partir daquilo que a gente está sentindo aqui. Se isso não for considerado, deixa de ser um movimento autêntico, deixa de ser um movimento vivo e passa a ser mais um canal artificial de estar fazendo o que a gente acha que o outro precisa ouvir para poder. Não. Então, toda vez que a oficina foi por esse caminho, ela perdeu a alma. E todo movimento que vai por esse caminho, ele perde a alma. Então a gente se movimenta artificialmente, movido por interesses que não são genuínos. Então, tudo isso vai acontecendo para que a gente possa ir assumindo o nosso lugar e assumindo a nossa necessidade e, inclusive, pagando o preço pelo que a gente quer. Se eu quero, de fato, né, seguir por esse caminho, existe um preço que é o processo de aprendizado, que é suportar as incertezas, é suportar o momento de aprendizado onde eu vou estar indo sem saber, onde eu vou estar precisando buscar orientação, onde eu vou estar de todas as formas inseguro, assimilando um novo passo. Então talvez você possa perceber na sua vida onde que tem algo começando, aonde que tem algo mudando e aonde que você possa estar experimentando essa transição. E se a gente pode olhar com uma maior boa vontade para esse processo onde as coisas não estão prontas, mas elas estão se fazendo, elas estão construindo, e às vezes muito em níveis muito mais profundos do que a gente tem consciência, né? Porque muitas vezes eu achei, poxa, parece que a gente não está caminhando, mas é porque eu estava olhando com um olhar limitado, que diz respeito apenas às circunstâncias daquele momento. Mas depois de um tempo, olhando de fora, eu vi que cada um daqueles processos que parecia nada era um passo importante para construir, sabe, maior segurança e solidez na próxima decisão, no próximo passo, no próximo nível. Então a gente pode ficar com a ideia de que tudo que está acontecendo agora na nossa vida é exatamente o que a gente precisa para poder forjar o próximo passo. Que não tem que ir mais rápido, que não tem que ser diferente, porque se fosse para ser diferente já estava sendo. Se está sendo o que está agora é porque ainda há um aprendizado aqui, porque existe um aprendizado aqui, e que ele só vai ser assimilado para me lançar para o próximo nível, porque senão as coisas vão ficar repetindo, mas ele só vai ser assimilado quando eu parar de brigar com a realidade. Quando eu parar, o que significa brigar com a realidade? É querer que as coisas andem mais rápido, é querer que a gente seja diferente agora. Não, a gente vai ser naturalmente, estamos todos em processo de transformação, mas agora
As coisas são o que elas podem ser e nós somos, como dizia o engenheiro, nós somos quem podemos ser. Quando eu aceito isso, eu relaxo no processo. Relaxar não significa ser irresponsável, não significa deixar de fazer o que precisa ser feito, mas significa parar de brigar com a vida, parar de brigar com a realidade. Relaxo. E assim eu posso assimilar com maior profundidade as lições de cada momento. É isso que eu desejo para mim, para nós, para todo mundo.